coisa que eu quero expor para você, né, noiva, noivo, o que é o mais importante, né? É que você identifique qual o seu sonho, qual é a prioridade na sua vida, assim, em relação ao casamento, né? E posso ver em toda essa minha trajetória aí de 40 anos que sonho é uma coisa particular. Cada um tem um sonho, cada um tem uma expectativa em relação ao seu casamento. Então, por isso que nós tratamos um casamento como uma coisa única, como uma coisa particular, que vai ter, como eu sempre digo, o casamento tem que ter a cara dos noivos. E isso só vai acontecer, ter a cara dos noivos, se vocês conseguirem identificar o que vocês mais gostam e o que vocês não gostam. Então, dentro dessa linha do que mais gosta, ou do que não gosta, ou daquilo que nós podemos então colocar como supérfluos, né, é onde nós vamos transitar nessa administração, né? Uma outra questão importante, falando ainda dos sonhos, né? Então, o que você dá exemplo de sonho? Ah, eu tenho o sonho de casar com uma cerimônia ao ar livre, que eu acho que hoje esse tá quase que o top, né? Na lista de ranking aí dos sonhos, com as fotos no pôr do sol. Então, isso é o que eu sempre quis e gostaria muito de concretizar dessa maneira. Então, tá definido. Então, a partir daí, nós vamos traçar os objetivos que nós precisamos para alcançar esse sonho. Tem gente que tem um sonho de casar no exterior, tem gente que tem um sonho de casar na praia, tem gente que tem o sonho de fazer uma lista de convidados sem restrições. Eu quero convidar todos os meus familiares, os meus amigos, quero corresponder aos convites que já tivemos de casamentos de amigos. Então, cada um tem uma expectativa, cada casal tem a sua prioridade e a primeira coisa que vocês precisam definir sempre como casal é qual será essa expectativa. Num segundo momento, então, o que eu sempre aconselho para as minhas clientes, né? Que vocês, como casal e como família, façam um planejamento, vamos dizer, que vocês cheguem à conclusão qual será o orçamento para o casamento, né? Como eu disse no começo aqui da minha apresentação, né? O céu é o limite em relação a casamento. Então eu sempre aconselho você e seu noivo, né? Com as famílias ou não, como vai ser essa administração financeira do casamento. De maneira nenhuma a assessoria ou eu como Adriana quero saber essas questões por curiosidade, né? Eu estou colocando isso que vocês precisam fazer esse levantamento de qual será o orçamento para que a partir disso as coisas comecem tudo vai partir desse teto que vocês vão colocar, né? Então, ter uma ideia de quanto vocês estão dispostos a investir no casamento, isso é fundamental. E num terceiro passo, sem querer vender o meu peixe, mas já vendendo, quando vocês não querem estourar um orçamento, é fundamental a contratação de uma empresa de assessoria cerimonial. Nossa, mas por que você está falando isso? Porque você tem uma empresa de assessoria cerimonial. Lógico, né? Se essa empresa de assessoria cerimonial existe, é porque o mercado precisa, né? E nós enxergamos realmente a importância de uma empresa de assessoria quando você precisa administrar um orçamento. Existem pessoas que acabam contratando o trabalho para uma questão do cerimonial. Ela contratou tudo o que ela quis, o que ela gostou, o que ela viu, sem se preocupar com as questões financeiras. E precisou de alguém para estar concluindo tudo aquilo e organizando e colocando tudo para andar. Quando você tem essa questão de administrar um orçamento e eu não posso passar desse teto, a contratação de uma assessoria, ela é fundamental. Por quê?
você então vai ter ali uma pessoa especializada nesse mercado. Essa pessoa ela vai ter condições de, junto com vocês, estar traçando uma linha aonde vocês querem chegar. Então é um tempo que vocês vão estar explicando para essa assessora quais são as suas prioridades, qual é o sonho de vocês, né? Qual é o orçamento de vocês, e juntos agora vocês então terão condições de estar passando para um planejamento efetivo do casamento, né? Então é contratar assessoria, né? E a partir dessa contratação, a empresa de assessoria, a partir de contratada, ela vai ter condições de estar dando uma noção dos valores para vocês. Então você vai expor para ela, vamos lá, pegar o número 1 da lista de sonhos, que é normalmente o casamento em área externa com fotos ao pôr do sol. Então a sua assessora agora, ela vai conseguir falar para você, olha, então eu vou fazer um levantamento dos lugares possíveis, né, que dá para ser feita a cerimônia em área externa, com a sua data, a questão dos orçamentos, o fotógrafo para estar fazendo essas fotos, eu vou consultar com opção 1, opção 2, opção 3, então ela já vai estar iniciando um trabalho dentro, chamando fornecedores para fazer esses orçamentos que já se enquadram no perfil do seu sonho e que se enquadram no perfil do seu orçamento. Não adianta eu ter um orçamento estipulado em X e eu querer chamar um fotógrafo que cobra 2, 3x. Então, o papel da assessoria está exatamente aí, fazer com que todas as contratações caibam dentro do seu orçamento, priorizando aquilo que vocês querem, tá? E aí então você fala, mas eu vou priorizar e as outras áreas? Então você priorizou o local, dando um exemplo, priorizou o local para a cerimônia de área externa, priorizou a fotografia. Então agora as outras contratações que precisam ser feitas, elas vão ter que estar se encaixando dentro do seu orçamento. Então vamos dar um exemplo, tá? Se você tinha um teto aí de 80 mil reais, você já alocou um espaço por 6 mil reais, então o seu orçamento agora passou para 74, e aí vem a matemática, né? Então nós temos que o quê? Priorizar. Você está levando as pessoas, tirando aí 200 pessoas de casa para o seu casamento, aí vai uma dica bem pessoal da Adriana, da Santa Ajuda, né? Você priorizou o seu sonho. E aí eu te digo, agora você também precisa priorizar a questão da alimentação, né? O buffet propriamente dito. Não estou falando que você precisa contratar um buffet caro, estou só sugerindo que você contrate um buffet dentro daquela faixa que você está trabalhando, mas que seja um buffet que vai ter um cardápio pertinente aos custos, né? Que tenha um cardápio então que vá atender a todas as necessidades, uma carne vermelha, uma carne branca, uma massa, um brunch. Aí vai do horário que vocês estão escolhendo, né? Estão marcando esse casamento. Mas então eu sempre coloco, não deixe a contratação do buffet para o final. É isso que eu quero dizer, priorize o seu sonho, mas a contratação do buffet é super importante, e a sua assessora, como eu disse, super importante quando você não quer estourar o seu orçamento, é ter a contratação de uma assessora. Ela já vai te direcionar para os buffets que vão estar na sua faixa de valores, né? E com certeza vai te apresentar empresas seguras, empresas que vão poder apresentar um bom trabalho. Então, nós falamos de sonhos, falamos de orçamento, falamos da contratação de uma assessoria. E agora, então, juntos, vocês vão ter condições de montar o planejamento para o casamento. Tá? O planejamento ele não é feito só pela assessoria, né?
e quando você não quer estourar o seu orçamento, que vocês normalmente não conseguirão fazer esse planejamento sozinho. Então agora vocês formaram, vamos dizer, um time, né? Os noivos com suas famílias ou não, e uma pessoa especializada para estar conduzindo vocês, como eu sempre brinco, né? A assessoria então ela pega na mão dos noivos e fala, olha, nós vamos por aqui, porque o que nós vemos é que muitas pessoas chegam até nós sem saber, né? Sem rumo. Então o papel da assessoria vai ser exatamente isso, né? Ela vai ter condições de estar direcionando, de estar organizando, de estar fazendo os levantamentos e estar encaixando tudo dentro da sua planilha financeira. Então isso é fundamental, né? Vocês vão conseguir montar o planejamento e executar esse planejamento. Não adianta só montar o planejamento, isso precisa ser executável. Então aí é que entra a responsabilidade da empresa de assessoria, né? De estar direcionando os noivos para fornecedores que vão estar conseguindo executar tudo aquilo que vocês planejaram, sonharam, depositaram as suas expectativas, né? Por quê? A organização ela é fundamental, né, para que o orçamento não ultrapasse. Porque se você não tem uma organização, vai contratando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa aqui, e aí quando você vai ver, o seu orçamento já estourou e você ainda faltam coisas, vamos dizer, primordiais ali numa festa, né? O que você fala de primordial? Como eu disse, tem a questão do sonho, mas 200 convidados chegando numa festa, vocês precisam ter a comida, precisam ter a bebida, precisam ter uma acomodação, né, que o local seja adequado. Então é dentro dessa linha de raciocínio que hoje eu e a Aline, né, montamos esse planejamento aqui para estar te dando uma direção, como que você consegue estar organizando o seu casamento, realizando o seu sonho sem estourar o seu orçamento, né? E agora eu quero passar para vocês que nós colocamos aqui 5 dicas para você economizar efetivamente no seu casamento, tá? 5 dicas. Dentro da questão de buffet, não poderia ser outro tópico para mim, um dos principais, né? As opções de cardápio, que os buffets que vocês estão orçando, que vocês estão cotando, quais são as opções de cardápios que eles oferecem, né? Então, quando você quer reduzir um custo, você analise com o buffet um cardápio que tenha, dentro do que eu falei, coisas que todas as pessoas poderão comer, né? Mas que você consiga também reduzir o custo. O que você quer dizer com todas as pessoas poderão comer? Por exemplo, eu quero fazer uma ilha de frutos do mar. Então, você quer colocar uma coisa cara no seu casamento, uma única ilha de frutos do mar, onde várias pessoas acabam não comendo, ou por não gostarem, ou por alergia. Então, o que eu sugiro? Que tenha um cardápio com, por exemplo, alguma carne vermelha, alguma coisa de queijo, alguns lanches. Se você fizer a opção por um brunch ou por um almoço. Então, aí sim até vale, né? É bem legal a opinião das mães, né, nessa hora, para estar formando e montando esse cardápio. Não, de maneira nenhuma eu levanto a bandeira que o cardápio tem que ser o mais luxuoso. Não, eu só levanto a bandeira que tem que ter alguma coisa bacana para as pessoas comerem, tem que ter comida, né? Porque principalmente os homens, se ficar só com algum belisquinho, eles saem do casamento falando que não jantaram, não almoçaram e vão acabar comendo um lanche ali, saindo da festa, né? Então, uma dica para você economizar fale com o seu buffet as opções de cardápio que ele tem,
que ele possa estar te oferecendo uma opção mais barata. Bar. Hoje em dia tá na moda ter o bar na festa com os drinks, ou as caipiroscas, como eram chamadas, ou os drinks que estão sendo servidos hoje em dia. Sim, concordo, muito legal, dá um up na festa. Mas se você está querendo economizar, então essa é uma questão que você pode estar repensando, né? Você pode estar, vamos dizer, conversando com o seu buffet. Olha, o meu orçamento não me permite eu estar colocando um barman que eu gostaria. Você tem condições de me atender de alguma forma? Você tem condições de servir alguma coisa para nós? Se eu comprar tal bebida, você tem como colocar, né, o seu pessoal para servir? Então, existem alternativas, tá? Então, se você precisa cortar custos, precisa economizar, o bar de drinks, ele acaba entrando nessa linha de corte, né? Aí, uma terceira dica que eu falo para você, a questão da decoração, né? Lógico, todos nós gostamos de ver uma festa super decorada, é muito agradável aos olhos, isso vai ficar fotografado e registrado por muitos e muitos anos, é bem bacana, mas é um item, quando você está falando de economia, é um item onde você consegue deixar uma festa agradável aos olhos, sem estar gastando ali mais da metade do seu orçamento nesse quesito de decoração. Como assim? Você pode estar locando um lugar que ele já seja bonito por natureza, assim, ou que ele já tenha algum paisagismo, ou um lugar que não precise fazer tantos revestimentos, que não precisa ser maquiado. Às vezes você pode até ter na sua cidade ou na sua região um salão que ele tenha um custo de aluguel um pouco maior, só que em compensação ele já é bonito. Então isso vai te fazer economizar com a questão de estar tendo que disfarçar uma parede ou disfarçar um teto. Então analisa isso, né? Hoje em dia nós temos visto também na questão da economia na decoração muitos arranjos com folhagens, né? Diminuir o custo de flores, estar trabalhando com plantas, com arranjos verdes, né? Isso também é uma opção. Uma quarta dica, a quarta dica que eu falo para vocês, muitas noivas me perguntam, precisa ter lembrancinha, né? Precisar ter, não precisa nada, né? Mas a lembrancinha, ela acaba entrando numa linha de corte grande. Por quê? Normalmente no casamento já vamos ter ali ou um bem casado na saída, ou um pão de mel que entra no lugar do bem casado, ou um alfajor que entra também no lugar do bem casado. Isso vai do paladar dos noivos, mas normalmente se entrega alguma lembrancinha comestível, né? O bem casado, o alfajor, aí vai daquilo que vocês gostam, no final da festa. Entregar uma outra lembrancinha, como eu falei lá 40 anos atrás, não existia casamento sem lembrancinha. Ou era um sapatinho de porcelana, ou era um porta-joias de porcelana, ou era um castiçalzinho de cristal, alguma coisa se entregava, né? Com um cartãozinho agradecendo a presença e nas casas ficavam todas expostas as lembrancinhas dos casamentos, né? Então essa tradição, ela veio com o decorrer dos anos, ela foi caindo. Então hoje eu falo assim, se você precisa economizar, não se preocupe com o quesito lembrancinha. Não há necessidade de você estar gastando com isso, tá? Aí se você tem um orçamento e pode estar fazendo um chinelo, hoje existem chinelos de todo tipo de custo, chinelo, rasteirinha, com marcas mais famosas ou não. Então isso você vai ver se cabe dentro do seu orçamento, tá? Agora, como último tópico aqui e a quinta dica, né? E talvez a mais relevante,
o número de convidados. Esse fator é o fundamental para tudo isso que nós falamos até agora. Então, o número de convidados é que vai tá te dando um limite, né? Se você consegue estar enxugando o seu orçamento. Ah, como assim, Adriana? Buffet é pago por pessoa. Os doces você compra proporcional ao número de pessoas. A bebida você compra proporcional ao número de pessoas. O local que você vai estar alugando, ele tem que ser proporcional ao número de pessoas. Então, se você aluga um lugar grande, você tem um investimento maior para decorar. Se você aluga um lugar menor, o investimento vai ser menor. Então, o número de convidados é a palavra-chave na questão da economia. Eu, particularmente, já tive, não uma, várias pessoas em que tinham uma expectativa de um número X, mas nesse caminhar que eu hoje expus para vocês, eles chegaram à conclusão então de vamos estar reduzindo, né, um pouco a nossa lista para poder realizar o nosso sonho, priorizar aquilo que nós temos de expectativa e adequar todos os itens que precisam ter de contratações dentro de um casamento, né? Então, número de convidados ou lista de convidados é o ponto-chave aqui para a questão da economia, tá? E aproveita então e dá uma olhadinha que nós temos um material no YouTube falando sobre a questão de lista de convidados, tá? Tem lá toda uma explicação como que você consegue estar priorizando e organizando essa questão. Nós temos aqui uma pergunta, né, que nos mandaram. Eu vou precisar de um auxílio, tá? Eu gostaria de convidar poucas pessoas, apenas íntimos, para poder investir mais na decoração, como sempre sonhei. Mas estou esbarrando no desejo dos meus pais de convidar muitos amigos deles e familiares distantes. O que devo fazer? Olha, aqui não está o nome de quem passou essa pergunta, né? Eu sou a primeira pessoa que levanto aqui a bandeira da palavra consenso, né? Eu sempre aposto que uma boa conversa, né, sincera aqui com os familiares é onde você vai conseguir, não a questão de convencê-los, né, mas fazê-los entender que o casamento agora é seu, né, e que você gostaria que tivesse uma decoração legal, uma decoração bacana, que você gostaria que tivesse um número de convidados em que você vá dar atenção para todos. Eu creio que aposto sempre num bom termo assim, você ceder alguma coisa e a sua família ceder alguma coisa. E aí vocês com certeza vão chegar num denominador comum, né? Então, aí é como eu disse lá no começo, a questão da conversa, como vai ser essa administração também financeira, né? Ah, não, nós vamos pagar tudo sozinhos. Então as coisas acabam mudando um pouco de figura, né? Olha, pai, mãe, nós queremos pagar tudo sozinho, vamos abrir para vocês, então convidar tantas pessoas. E eles então vão administrar desse número que vocês estipularem para eles, né? Quem eles vão querer chamar. Então você não falou não para ninguém, mas vocês então fizeram uma divisão. Olha, vamos dizer, se numa festa de 100, 200 pessoas, 100 convidados são seu e do seu noivo, 50 para cada família, vamos dizer. E aí vão conversando e amadurecendo, né? Mas bom senso, não vale a pena arrumar nenhum tipo de problema numa fase tão legal que é para ser prazerosa, tá? Mais alguma, voz? Por hoje é isso? Olha, pessoal, quero agradecer você que me acompanhou, né? Tô no plural por conta da Aline, né? Tá faltando um pedaço aqui para mim hoje.
mas eu quero te agradecer por você ter estado aí, ter nos acompanhado, obrigado pela paciência, tá? E com certeza quinta-feira que vem estaremos aqui novamente, né? Nesse nosso horáriozinho legal. Tchau, tchau!